Oi pessoal, meu nome é Antonella e a gente vai falar sobre soro subcutâneo. O que é isso? Para que serve? Quando que a gente vai usar esse soro? Pessoal, soro subcutâneo é um assunto que está na moda, então eu vim aqui conversar com vocês sobre isso. Por quê? O soro, ele é um composto de líquido e eletrólitos. Ele não é somente água. E tudo que é em excesso faz mal. Então, a gente costuma trabalhar com soro subcutâneo para alguns pacientes que estão estáveis, estão estabilizados, tem uma dificuldade de manter o grau de hidratação. Isso pode acontecer em alguns pacientes com lesões renais, que a gente sabe que tem um problema no rim de segurar a quantidade de líquido que ele ingere, porque tem um problema no rim, um furinho. Vamos dizer que o rim tem uma peneirinha que guarda a quantidade de água que tem que ter no organismo. Ele filtra uma quantidade certa, só que aquela peneirinha tem um buraco, que está saindo mais água do que deveria. Então ele toma 1 litro e urina 2. Toma 1 litro, urina 3. E a gente precisa suplementar esse animal com soro. Quando ele está bem, quando ele está estável, quando ele está comendo, está hidratado, para manter uma hidratação, a gente lança a mão do soro subcutâneo. Então, pessoal, a gente tem que ter bastante cuidado com relação ao uso, porque o excesso faz mal. Então, a gente vê com muita frequência, algumas vezes o veterinário prescreve o soro subcutâneo durante uma semana no volume X, e o tutor continua fazendo isso em casa, porque ele aprende a fazer, tem acesso ao soro, ao equipo, que é aquela mangueirinha e a agulha, e continua fazendo no intuito de evitar uma internação. Só que o excesso de soro faz mal. A gente tem que entender que o poder de absorção de cada organismo muda. Isso de acordo com a quantidade de albumina que tem no sangue, que a gente faz isso através de exames de laboratório. Quanto que ele tem de hematócrito, ou seja, um paciente anêmico, renal, ele tem anemia. Se isso não estiver estável, isso pode prejudicar muito a realização do soro. Então tem uma série de coisas que participam da absorção desse soro. O intuito é que a gente faça o soro, ele tenha como hidratar o organismo, ele vai fazer a hidratação das vísceras, ele vai preencher a parte vascular e isso vai ser eliminado pelo rim. Nós não temos o poder de saber quanto que ele vai absorver, em que momento e quando ele vai eliminar. Então, se eu faço X ml de soro subcutâneo todos os dias, sem um acompanhamento médico, que a gente faz isso através de avaliação clínica e exames laboratoriais, a gente pode acabar afogando literalmente alguns pacientes. Então não é incomum a gente atender pacientes com a patinha inchada ou com líquido no tórax, que a gente consegue ver isso na auscultação e no raio-x. Em casa eles apresentam uma respiração difícil. O gato normalmente começa a respirar uma respiração abdominal, respira de boca aberta. Não é incomum a gente ter intercorrências com excesso de soro subcutâneo. Não é difícil de fazer. É uma bolsa de soro, um equipo, que é aquela mangueirinha e uma agulha. Mas é importantíssimo que você tenha acompanhamento médico para poder falar para você, deu, vamos diminuir, vamos fazer um dia sim, um dia não, vamos fazer uma vez por semana, porque você não vai ter o risco de afogar o seu gato ou o seu cachorro. Algumas pessoas têm falado bastante sobre subcutâneo, porque pela pandemia o pessoal tem ficado mais em casa, evita de ir no veterinário, entendo, tudo bem, mas não tem problema fazer o soro subcutâneo. O que tem problema é em que condições o seu cachorro, o seu gato está para receber esse soro, porque isso pode acabar fazendo mal. Então, se a gente estiver falando de um paciente anêmico grave, ele pode morrer depois do soro subcutâneo, porque ele vai acabar diluindo mais ainda essas células vermelhas, essas hemácias que estão no sangue e são responsáveis pelo encaminhamento do oxigênio no nosso corpo todo. Então, quando você for fazer soro subcutâneo, esteja orientado do seu médico veterinário. Ele ensina, a gente ensina, na nossa rotina a gente também ensina, só que eu tenho um tempo determinado. Você vai fazer isso tanto tempo e volta
para cá. Se ele tiver acesso a comprar isso em casa e fizer isso em casa, a responsabilidade é dele. E é responsabilidade de quem faz sem orientação. Mas ele precisa, se ele tiver orientado, se ele tiver com esses exames em dia, nada impede que você faça a manutenção de doenças renais que normalmente estão implícitas no soro subcutâneo em casa, com acompanhamento. Então, o soro subcutâneo nada mais é que o mesmo soro que a gente usa por via endovenosa, que a gente coloca embaixo da pele. E isso sim pode ser feito em casa, desde que você saiba fazer e você aprenda a fazer. Algumas pessoas gostam de fazer, aprendem ou gostam de fazer o soro subcutâneo aqui na região interescapular. Então aqui atrás do pescoço, entre as duas escápulas, tem duas proeminências, o pessoal coloca o soro ali. Eu não gosto de ensinar dessa forma. Esses animais, eles acabam absorvendo muita quantidade ali na região do tórax. Eu prefiro que seja na região posterior, mas isso é individual, é de cada tutor, de como cada animal aceita, de cada veterinário. Tem que tomar cuidado para não machucar e sempre ficar olhando como que esse animal recebe esse soro. Toda vez que eu faço soro ele fica mal, dorme pra caramba, respira mal, procura um médico veterinário que está te orientando. Quando você faz soro subcutâneo, você faz aquela quantidade que teoricamente e deve ser orientada pelo colega, ele faz uma bolsinha, um aumento de volume na região, ou interescapular, ou na região glútea, ele faz um aumento de volume e fica uma bolsinha que é onde ele vai absorvendo. Esse soro, ele vai sendo absorvido ao longo do dia. Alguns ficam com aquela pancinha pendulosa, porque ela vai ali para a região abdominal, vai absorvendo e isso some. À medida que ele vai absorvendo, isso vai sumindo. Outra dica que é legal, quando o seu animal está tomando soro subcutâneo, ele sempre faz essa bolsinha pendulosa e ela absorve em 1 ou 2 horas. Depois de alguns dias, ela começa a demorar mais. Esse seu animal pode estar em excesso de fluido, porque ele tem que acomodar o soro para poder absorver mais. Então isso já é uma dica para você avaliar se ele está tomando muito soro. A patinha fica inchada, os dedinhos ficam separados assim, ó. O dedinho é sempre assim. Ele fica separadinho assim, fica gordinho aqui no meio. Você pega aqui no braço, está inchado, a gente chama de sinal de Godet positivo, aquela coisa que quando a gente amassa pãozinho, fica a marca do dedo. Isso é excesso de fluido. Então tem que tomar cuidado também com esse tipo de sinal. Ele é feito para manutenção, não esqueçam disso. Não dá pra gente ver, eu tô achando que ele tá desidratado, eu vou lá fazer o soro subcutâneo. Tem que ter orientação médica e principalmente de exame. Quanto esse gato tem de albumina, quanto esse cachorro tem de albumina, quanto que ele tem de hematócrito, quanto que ele tem de hemoglobina. Isso é feito através de laboratório. É importantíssimo casar. Mas eu não tô fazendo soro subcutâneo, meu veterinário não pediu esses exames, então você vai lá e conversa com ele. Porque se você estiver fazendo isso e ele estiver com hipoalbuminemia, que é albumina baixa, e um hematócrito baixo, ele não tem poder de absorção e ele pode afogar. Esse risco existe, tá ok? Então se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, está procurando saber, tem algum animal nefropata em casa ou alguém que está fazendo uso de soro subcutâneo, manda um comentário aqui, a gente vai ter prazer em ajudar. Se você conhece alguém que está precisando desse tipo de orientação, fala para ele desse vídeo, compartilha com ele, ativa o sininho do canal e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.